Suasa era aquilo que eu passei para você até agora, que eu queria que você soubesse. Tá muito bom. É aquilo para o concurso. Não vai cair nada além daquilo. Agora a gente vai entrar em CISB, que é a finalização com chave de ouro, porque nós vamos fazer, nós somos veterinários, você vai fazer um concurso para veterinário. Então a gente tem que falar de CISB. Tá? CISB, Sistema Brasileiro de Inspeção. Faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, AVA, né? Mas tem que saber. Você que está fazendo o curso, isso é óbvio. Para quem não fez, pode não ser. E tem o objetivo de inspecionar e fiscalizar os produtos de origem animal e vegetal e os insumos agropecuários. Porque tem o CISB-POV e o CISB-POA. Professor, o que é POV? Produtos de origem vegetal. POA, produtos de origem animal. Então o CISB-POA e o CISB-POV. Você acha que vai cair POV no concurso do Ministério da Agricultura para médico veterinário? Não, mas tem que saber que tem, porque pode ter a pegadinha lá. Fala que não tem e tá errado, tá? Então, decreto 5.741 de 2006, tá? Suasa, Sistema Unificado de Atenção Sanitária. Beleza, tranquilo? E aqui é o que eu já falei. O que ele integra? O CISB-POV, o CISB-POA e o CISB de insumos agropecuários, o IAP, tá? Então esses três. Então vamos lá, de novo. O que integra o Suasa, que para mim é importante saber para o concurso do Ministério da Agricultura? Importa para mim o CISB-POA, o CISB-POV, aliás, POV, POA e o de insumos agropecuários. Então são essas três coisas que são fiscalizadas, ok? E como é que é a estrutura e atribuições do CISB? Então, o mapa, sistema de inspeção, coordenação, de novo. Vamos tocar isso nessa tecla o tempo inteiro. Depois, estados, adesão voluntária. Olha, adesão voluntária. O Suasa não obriga. Isso aqui já pode ser questão de concurso. Esse slidezinho aqui, esses dois slides que eu passei para você agora, dá para fazer inúmeras questões de concurso. Se você já entendeu, metade do caminho está concluído. Então, a adesão é voluntária, ninguém é obrigatório, não. Porque às vezes o Ministério da Agricultura não passa isso para ninguém. Ele não quer ter obrigação nem de entrar com muitos recursos para muitos estados, se eles não têm um mínimo para serem auditados e terem equivalência. Se um estado é muito pobre, infelizmente acontece isso. Se o estado é muito pobre, não tem condição técnica e financeira de fiscalizar, quem vai ter que executar aquilo é o Ministério da Agricultura. Ele não vai ter como fazer com que aquela instância intermediária se crie. Então, se ela não tem equivalência, ela não procurou o Ministério da Agricultura por causa disso, quem tem que assumir é o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, como instância central, não pode obrigar aquele estado ou o Distrito Federal a aderir ao CISB. Ok? Então, a adesão é voluntária, CISB de produtos, seja de origem vegetal ou animal, e CISB de insumos. E tem também os municípios que têm o mesmo sistema de adesão voluntária e CISB de produtos. Ou seja, insumos não entram na fiscalização de municípios. É outra pegadinha que eu acho que é muito difícil de cair. Mas os municípios não fiscalizam insumos agropecuários no CISB. Ok? Como eu falei, já dá para fazer inúmeras questões de concurso. Então vamos para uma. CESP 2004. A Lei número 9.712, de 20 de novembro de 98, alterou a Lei número 8.171, de 17 de janeiro de 91, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária. Com base nessa legislação, julgue o item subsequente. Então, dá uma olhada nesse item e julgue-o como certo ou errado, que eu volto daqui a pouquinho com a resposta. Dá pausa, pense e responda que eu dou a resposta. Ok? Muito bem. A Lei número 9.712 de 98 determina que sejam criados 3 sistemas. O primeiro, relacionado com a inspeção de produtos de origem vegetal. O segundo, relacionado com a inspeção de produtos de origem animal. E o terceiro, relacionado com os serviços agrícolas em geral. Isso aqui que poderia dar um pouquinho de... Ele falou que insumos agropecuários, ele transformou isso em serviços agrícolas. Então essa é a única atenção que tem que ficar esperto para julgar o item como certo, porque você podia confundir e colocar como errado. Então, a banca considerou como serviços agrícolas em geral, aí colocou em geral. Se fosse muito específico, poderia abrir mão para comercialização e tal, e aí não é o objetivo. O objetivo aqui é só fiscalização de insumos agropecuários. E insumos
ele colocou como serviços. Leia-se que os serviços também são, quando um médico veterinário vai numa casa atacadista e compra um produto veterinário, ele está valendo-se de um serviço. Então, não só o produto veterinário é fiscalizado, ele é tido como um insumo, mas também o serviço que o veterinário vai fazer também tem que ser fiscalizado. Então, essa opção, essa alternativa está correta, ok? Bom, qual que é a estrutura? Vamos esmiuçar agora o CISB em sua estrutura e proposta. Então, a proposta do CISB é garantir que as inspeções e fiscalizações sejam efetuadas de maneira uniforme, harmônica e equivalente. Métodos universalizados em todos os estados e municípios. Então, princípio da equivalência. Deverão requerer reconhecimento de sua equivalência para a realização do comércio interestadual. Só quem tem CISB ou CIF pode vender para fora do estado. Quando é que, de acordo com o CISB, qual que é a ideia final do CISB? A ideia final do CISB é que todos os estabelecimentos que vendem, que comercializam produtos de origem animal, vegetal ou insumos agropecuários para dentro do Brasil, seja entre municípios, seja entre estados, tenham CISB. Só vai ficar com CIF ou relacionado, ER, né? Quem for exportar. Essa é a ideia final. Até lá há um longo caminho, porque existem aqueles estabelecimentos que não exportam, mas que preservam a fiscalização do CIF antiga, antes do CISB. Isso é uma migração. Há estabelecimentos que hoje procuram o Ministério da Agricultura, aqueles que procuram o Ministério da Agricultura hoje para vender entre estados, se o estado tem um CISB atuante, já tem um sistema equivalente, uma instância intermediária equivalente, aprovada, ele não pode mais requerer CIF. Ele tem que requerer CISB. Tá? Isso fique claro, é importantíssimo para a gente continuar daqui. Tá? Bom, aperfeiçoamento do CISB é uma constante que tem que ter, porque você imagina as diferenças entre estados, entre instâncias intermediárias, a ideia é que todos sejam padronizados, mas até lá tem que se aperfeiçoar. Então, as auditorias e avaliações técnicas serão realizadas para organizar, estruturar e sistematizar as ações de inspeção e fiscalização do CISB, buscando aperfeiçoamento. Então, o Ministério da Agricultura, ele faz o quê? Ele vai nos estados e no DF e vai nos municípios para ver se a coisa está funcionando de maneira harmônica e principalmente de maneira equivalente. Equivalente com o quê? Não só entre elas, mas principalmente de acordo com os preceitos sanitários que o mapa tem consigo mesmo, com o Brasil e com a Organização Mundial de Saúde Animal. Basicamente isso. Então, as auditorias elas têm que ser constantes para aperfeiçoar, não só aperfeiçoar, mas para manter o sistema íntegro, tá? Para não haver discrepância. Já dá para fazer questão. Vamos lá? Então, elaborei uma questão para você. O decreto número 5.741, de 30 de março de 2006, que organiza o SUAS e dá outras providências, institui o Sistema Brasileiro de Inspeção, o CISB, que promove a equivalência entre os serviços de inspeção, permitindo aos estados e municípios que aderirem à exportação dos produtos inspecionados pelos seus serviços de inspeção. Pausa e diz para mim se está certo ou está errado. Beleza? Vamos lá? Está errado, né? Olha lá. CISB. Ouviu aqui, ó? Sistema Brasileiro de Inspeção. Aí vem aqui embaixo, lá onde está? Exportação. O que eu falei para você agorinha? Que exportação vai ficar o CIF. Lá fora só exigem CIF. Então quem quiser exportar terá que ter CIF, ou seja, ser relacionado diretamente ao Ministério da Agricultura. E quem quiser vender para dentro do Brasil vai ter que ter CISB. Então, na verdade, não é exportação, mas sim comercialização dentro do mercado nacional. Ok? E como é que é o processo de adesão ao CISB? Bom, estados, Distrito Federal e municípios devem formalizar o pleito para reconhecimento de equivalência. A primeira coisa é que tem que pedir. Eu não falei que a adesão é voluntária? Beleza. Eles podem solicitar auditoria orientativa prévia. Fala para o Ministério, olha, nós temos uma condição mínima, mas nós queremos saber o que falta, é sério o nosso pleito, e nós queríamos que vocês fizessem uma auditoria prévia a fim de construir plano de trabalho, reunir a documentação e adequar seus procedimentos. Ou seja, o Ministério dá certa auditoria de orientação.
né? Então, a Secretaria de Agricultura do Estado correspondente ou instância da Superintendência Federal de Agricultura mais próxima é onde vai ter que ser formalizado esse pleito. Então, mas para você, basicamente é adesão voluntária, o Estado, o Distrito Federal ou o município vai no Ministério da Agricultura, pede o reconhecimento direto ou uma auditoria orientativa prévia para depois, então, pedir o reconhecimento e auditoria definitiva de instalação, que a gente vai falar agora, tá? Então, a auditoria operacional verifica se o programa de trabalho apresentado é efetivamente aplicado. Então, essa é na hora de vamos ver. A instância que está pleiteando ser uma instância intermediária, ela, ou local, né, mas geralmente intermediária para começar o serviço, ela fez a oficialização do pleito junto ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, então, vai lá por meio de uma auditoria operacional. Então, guarde, a auditoria operacional é que vai ver se realmente tem equivalência. Então, a sede do serviço de inspeção, os estabelecimentos que compõem a lista, relatório de auditoria, aliás, mentira, tanto a sede do serviço de inspeção quanto os estabelecimentos que compõem a lista são verificados nessa auditoria. Se tudo estiver ok, é encaminhado um relatório de auditoria para o DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. É o órgão dentro do Ministério da Agricultura relacionado a produtos de origem animal, tá? E lá ele vai dar um julgamento de deferimento ou de indeferimento do pedido de equivalência. Entendeu até agora? Bom. Desabilitação do SISB. Então, imagina que ele conseguiu o registro. Mas em que condições a instância perde a condição ou é desabilitada do SISB? Se houver descumprimento das normas e das atividades e metas previstas e aprovadas no programa de trabalho, que tem um programa de trabalho que é apresentado, lembra que a gente falou isso já, e que comprometam os objetivos do SUASA. Então, a instância perde a acreditação de SISB. Ou ainda, se houver falta de alimentação e atualização do sistema de informação, porque existe um sistema interno informatizado de alimentação dos dados. Lembra que uma das prerrogativas da instância intermediária é justamente alimentar a base de dados do Ministério da Agricultura. Se há uma falta de alimentação e atualização do sistema, também é motivo, e se for uma coisa reincidente, e que compromete os objetivos do SUASA, perde-se o SISB. Ou ainda se houver falta de atendimento tempestivo às solicitações formais de informações. O Ministério da Agricultura também faz suas exigências. E se elas não forem seguidas, elas não forem atendidas, respondidas, simples assim, há a suspensão ou cancelamento, desabilitação do SISB. Ok? Vamos para mais uma questão de concurso, afinal estamos preparando para um. O decreto número 5.741, de 30 de março de 2006, estabelece que os municípios e os estados terão que aderir compulsoriamente aos sistemas brasileiros de inspeção de produtos de origem vegetal e animal e produtos e insumos, respectivamente. Certo ou errado? Dá pausa e responde. Vamos lá? Errado. E onde que está o erro aqui? Você que acertou deve ter visto uma palavrinha aqui. Essas palavras em concurso tem que ter muito cuidado. Obrigatoriamente, compulsoriamente, deverão. São palavras muito contusas, muito sérias. E a gente acabou de ver que o SISB é de adesão voluntária e não compulsória. Então está errado mesmo, ok? Mais uma. No CEP 2011, com relação ao estabelecimento dos requisitos para adesão dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, individualmente ou por meio de consórcios ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, integrado pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA, na forma da Instrução Normativa número 36, de 20 de julho de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é incorreto afirmar que. Então, ao final do enunciado, você já nem lembra o que está no início, né? Leia de novo, com calma, para poder entender o que ele quer. Então, nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Então, leia as alternativas que a gente volta com a resposta em seguida. Ok? Dá uma pausa, reflita e a gente volta, ok? Vamos lá? Bom, então esse era o enunciado que eu queria que você lesse novamente. Compete ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal de Poá, das Agências de Defesa Agropecuária dos Estados, a coordenação operacional do SISB-POA. O que está errado aqui?
que a pergunta foi o que estava incorreto. Compete ao DIPOA a coordenação operacional do CISB-POA, certo? Se não fossem essas agências de defesa agropecuária dos estados, que são instâncias intermediárias, elas não fazem coordenação de nada, operacional não. Quem faz isso daí do CISB é o DIPOA. Então está errado, essa questão está errada por isso. Então as demais estão todas corretas. Se você ler, vai entender que todas elas estão corretas. Ok? Repassando novamente, então a letra A era incorreta. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, porque é isso que pode cair no concurso, mais nada. Não está difícil, está tranquilo. Aposto que se você vir essa aula novamente, ou ler a legislação, ou as duas coisas, você vai falar, nossa, está realmente fácil, essa matéria não é a que vai me preocupar para o concurso, eu vou me preocupar com outras disciplinas, ok? Então dá uma pausa, reflita, agradeço a sua presença. Muito obrigado, até o próximo bloco.